Convertei-nos, ó Senhor, resplandecei a vossa face e nós seremos salvos. Salmo 79, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o pedido a Deus de nos converter é uma experiência contínua de amor e misericórdia pela graça de Deus. E no que diz respeito à conversão, na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de São João da Cruz. E ele escreve um belíssimo poema chamado A Noite Escura, que tem como parte Canções da Alma. E ele diz assim: E uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamada, ó ditosa aventura, saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada. É um processo de conversão. Nesse tempo de advento é um momento propício para que possamos aprofundar o nosso amor por Deus. Muitas vezes nós achamos que amamos o suficiente, mas nós podemos cada vez mais, nesse momento de reflexão do advento, refletir mais sobre o nosso amor, sobre a esperança que temos em relação à nossa salvação e à nossa caminhada. Na primeira leitura de hoje do livro do Eclesiástico, capítulo 48, dos versículos 1 ao 4 e 9 ao 11, é uma parte do Eclesiástico que destaca figuras importantes da história de Israel. E esses versículos exaltam o profeta Elias, reconhecido como um dos maiores profetas do Antigo Testamento, enfatizando seus feitos poderosos e seu papel na história da salvação. O livro do Eclesiástico foi escrito por Ben Sirac, um sábio judeu do século II a.C. E ele traz exatamente a reflexão de ensinamentos baseados na lei, nos profetas e nos escritos sagrados. E ao trazer essa dimensão sobre o profeta Elias, numa linguagem buscando uma sabedoria e uma esperança messiânica, temos nos versículos 9 as seguintes menções. Elias é arrebatado num turbilhão de fogo. Refere-se ao episódio em que Elias foi levado aos céus num carro de fogo. Isso também temos no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 11. Isso consolidou a crença judaica que ele retornaria para preparar o caminho para o Messias. E mediante isso, entenderemos um pouco mais sobre o evangelho de hoje. E na sequência, reconduzir o coração dos pais aos filhos, relaciona-se com a profecia de Malaquias, capítulo 3, versículos 23 ao 24, que anuncia o retorno de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, reconciliando as gerações e restaurando a unidade de Israel, e restabelecer as tribos de Jacó, que destaca o papel de Elias como mediador da reconciliação nacional e espiritual. E o que nós podemos tirar como reflexão? O zelo pela fé e combate à idolatria. E devemos entender que idolatria não é só uma questão de imagens. Idolatria tem a ver com sistema de vida, com ideologias, as quais, ao invés de melhorar a vida humana e trazer aspectos de conversão, deturpam o ser humano e a realidade. Há uma esperança no Messias e reconciliação, e a ação de Deus nos profetas. Os profetas, eles passam a emitir a luz de Deus para as demais pessoas.
E nessa associação de Elias com Messias, o que nós temos no Evangelho de hoje, em Mateus 17, dos versículos 10 ao 13, é um episódio que ocorre logo após a transfiguração de Jesus no monte, em que Elias e Moisés aparecem ao lado de Jesus, conforme temos em Mateus 17, versículos 1 ao 9. Os discípulos, vendo Elias, lembram-se da profecia do profeta Malaquias, no capítulo 3, versículos 23 ao 24, que anuncia o retorno de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E o que temos em Malaquias? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais e filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com anátema. E aqui, o texto de hoje, de Mateus. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo: Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o filho do homem será maltratado por eles. Ou seja, Jesus já dá uma resposta que Elias já veio. E agora, de fato, Deus está no meio do seu povo. Mas Jesus diz: olha o que fizeram com ele, rejeitaram a sua mensagem. Mas a mensagem não é de Elias, é uma rejeição à mensagem divina. Então, quando Jesus explica que o cumprimento das Escrituras muitas vezes vão além da interpretação literal. Não temos a figura de João Batista, assim como a sua pessoa, encarnou o espírito e a missão de Elias, mostrando que Deus realiza suas promessas de formas inesperadas. E o que nós podemos refletir para os dias de hoje? Assim como muitos não reconheceram João Batista, é possível que ignoremos aqueles que Deus envia hoje para nos chamar à conversão. Devemos, então, ficar atento para a mensagem, para não sermos enganados, com mensagens muitas vezes até atraentes, mas é preciso ter essa dimensão de uma caminhada constante de intimidade com Deus. As promessas messiânicas não devem ser promessas tão simplesmente que apontam para sinais catastróficos, para coisas estrondosas. Primeiramente, os sinais messiânicos, ele diz respeito à vida da humanidade, à vida em sociedade, à vida das pessoas, para que verdadeiramente possamos nos converter. E nos convertendo, nós vamos tornando o nosso caminho de salvação um caminho mais sólido e iluminado pelo Espírito Santo. São João da Cruz, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.